Saudações, pessoal, esse é mais um Literatura Experiência. Hoje a gente vai... hoje eu vou fazer um comentário acerca do poeta Dylan Thomas. Eu trouxe aqui a minha edição, que é uma tradução do Ivan Junqueira. São os poemas reunidos de 34 e 53. Então, assim, o Dylan Thomas ele nasceu no país de Gales em 1914 e morreu em Nova York em 1953. Ele tinha 39 anos e morreu relativamente jovem. A vida dele era meio desregrada, ele tomava uma cachaçinha a mais e tal. Então, mas apesar dele ter morrido cedo, assim, ele deixou bastante coisa. Deixou a obra reunida dele, que são, se não me engano, 5 livros, né? Mais um livro de contos, o retrato do artista quando jovem cão, mais uma peça de teatro, né? E depois saiu esparsamente mais alguns poemas que não entraram, né, nesse livro. Na verdade, esse livro, o Dylan Thomas, um ano antes de morrer, ele decidiu que iria lançar a obra completa dele, com tudo que ele achava que valia a pena ser lançado. Então, nesses poemas reunidos está o desejo dele dos poemas que ele queria que permanecessem, no caso. Na verdade, além desse livro, ele deixou muita coisa, os famosos notebooks, né, que eram cadernos de nota, cadernos de poema que ele escreveu entre os 17 e os 19 anos, que de certa forma serviam de base para ele escrever os poemas futuros. O que acontece? Por exemplo, quando ele lançou em 34 o 18 Poems, 18 poemas, a maioria daqueles poemas, dos 18 poemas, ou praticamente todos, eles estavam nesse caderno que ele escreveu dos 17 aos 19 anos. E aí a gente entende mais ou menos o método da escrita do Dylan Thomas, né? Que, na verdade, o que tinha no caderno, nos notebooks dele, eram os poemas assim escritos de uma forma bem mais objetiva, né? Eram mais, como é que eu posso dizer, era a inspiração em si que estava ali, né? Mas o trabalho depois do artesão é o que ele fazia depois. Ele pegava, selecionava aqueles poemas da juventude dele e retrabalhava a exaustão até transformar em grandes poemas. Até assim, sobre esse método da escrita dele, tem um trecho de uma carta que ele escreveu para Pamela Hansford Johnson, né, que era uma jovem que ele tinha interesse e tal, mas ela não retribuiu esse interesse afetivo, né? Mas então, assim, nessa carta ele mais ou menos dá uma ideia de como era o processo criativo dele, né? Então ele pegava esses notebooks e retrabalhava a exaustão, né? E aí eu vou ler o trecho da carta aqui. Os velhos e férteis dias já se foram, e agora escrever um poema é o mais árduo e desagradável ato de criação. Torno-me mais obscuro a cada dia que passa. Causa-me agora uma dor física escrever poesia, mas quando as palavras chegam, seleciono-as tão radicalmente a partir de suas associações vivas que apenas a morte perdura nas palavras. Acho que não produzirei mais poesia, mas somente contos. Meus versos, todos os meus versos, são de uma intensidade de 10ª ordem. As palavras que expresso não são as que desejo expressar, são apenas palavras que consigo encontrar para chegar à metade do que estou dizendo. E isso não é bom. Sou um excêntrico usuário de palavras, não um poeta. Essa é a única verdade, nada de piedade para comigo mesmo. Um excêntrico usuário de palavras, não um poeta. Isso é terrivelmente verdadeiro. É claro que a gente tem que levar em consideração uma certa humildade na hora que ele está falando sobre a poesia, né? Mas dá para entender assim como ele chegou nessa intensidade de esses poemas tão intensos, né? Ele é um poeta que lembra muito o Rimbaud, né? Pelo fato assim dele ser bastante precoce. Com 20 anos ele escreve o 18 Poems, né, os 18 poemas, que já é um livro altamente maduro, com uma linguagem muito bem elaborada, as metáforas arrojadas, metáforas assim completamente inovadoras, né? É claro, ao mesmo tempo é um livro pesado, né? Assim, por exemplo, se o leitor vai pegar esse livro para ler, tem que ler com muita parcimônia, assim, ler com calma, né? Porque não é uma leitura assim que flui, assim, mas ao mesmo tempo ele te traz um benefício
estético, né? Porque cada verso assim tem coisas incríveis assim de metáforas e imagens, né? Ele é um poeta muito imagético e também é um poeta bastante voltado para a musicalidade. Claro que numa tradução muitas vezes se perde esse lado da musicalidade. Infelizmente essa tradução do Ivan Junqueira não é bilíngue, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho esse outro livrinho que é o da Penguin, que é uma coletânea de poemas, né? E aí assim, é interessante pegar o poema traduzido e ler em inglês para pegar a musicalidade e tudo, né? Até por isso que a maioria da poesia que está sendo lançada, assim, ela é lançada bilíngue, né? Porque para o leitor, mesmo que não entenda muito o idioma de origem, ele pode sentir a parte mais estrutural do poema, as assonâncias, literações, né? Isso é muito importante, né? O próprio Ezra Pound, já no ABC da literatura, falava isso, né? Ele escrevia para os pretensos poetas, aspirantes a poeta, né? Que era para eles lerem a tradução, né? Mas também ler o original, mesmo que não entendesse chonga nenhuma, para aprender essa questão que eu falei, que é a parte formal, a parte da musicalidade, né? E assim, sobre o Dylan Thomas, então, né, ele é um poeta muito bom, eu gosto dele, assim, é uma influência para minha escrita, assim. Depois que eu conheci ele, eu mudei a forma com que eu encaro a poesia, né? Como eu vejo que existe por trás, né, da questão da inspiração. A inspiração realmente ela existe, eu acredito que ela exista, né? Mas só de inspiração um poeta não vive, mas sim do aprimoramento da escrita, né? Do inusitado, né? Claro que existem poetas com uma linguagem mais fluida, mais simples e ao mesmo tempo são bons, né? Mas o Dylan Thomas mostrou esse lado mais formal e mais arrojado, né? Porque não é só o formalismo, ele é arrojado, ele tem metáforas às vezes até perigosas, vamos dizer assim, né? Associações, né? E aí eu vou ler um poema dele aqui, deixa eu ver, eu vou ler esse daqui, tem alguns poemas até que são razoavelmente conhecidos, né? Aquele Em Meu Ofício, Arte Taciturna, que eu acho um poema bonito. Aqui nesse poema, o Ofício, Arte Taciturna, ele já está com uma linguagem um pouco mais simples, assim, mas os primeiros livros dele, os 18 poemas, depois em 36 ele lançou os 25 poemas, ele ainda tinha uma linguagem bem pesada, assim, muito imagética, né? Até entra a questão, assim, alguns críticos diziam que ele era surrealista e tudo, né? E ele se sentia bastante ofendido porque ele não lia os surrealistas, né? E ao mesmo tempo ele acreditava que aquilo ali, aquele tipo de linguagem forte, era ele que estava criando e estava sendo original, né? Mas é claro que existe assim uma ligação, assim, não que ele tenha bebido dos surrealistas, né? Mas é inevitável que esse tipo de linguagem não venha a ser comparada com o surrealismo, né? Então vou ler esse daqui, que é um poema razoavelmente fácil, assim. Vamos lá então. Ó, faz-me uma máscara. A maioria dos poemas dele, o título é o primeiro verso, um pedaço do primeiro verso. Eu acho que ele se gastava tanto escrevendo os poemas que depois ficava cansado na hora de botar o título, né? Bom, mas vou ler o poema então. Ó, faz-me uma máscara e um muro que me escondam de teus espiões, dos agudos olhos esmaltados e das garras que denunciam o estupro e a rebeldia nos viveiros de meu rosto, uma mordaça de árvores mudas que me guarde da nudez dos inimigos, uma língua de baioneta nesse indefeso fragmento de coração. Torna loquaz minha boca e que ela seja uma trombeta de mentiras sopradas com doçura. Dá-me as feições de um estúpido entalho no carvalho e na velha armadura, para escudar o cérebro brilhante e confundir os inquisidores. E uma dor viúva manchada de lágrimas caída das pestanas, para dissimular a beladona e fazer com que os olhos secos percebam que outros atraiçoam as lamentosas mentiras de suas perdas,
através do arco dos lábios nus e do riso à socapa. Então, nesse poema a gente já pode perceber assim, o poder da linguagem dele. Mesmo na tradução a gente já sente assim, né? O estupro e a rebeldia nos viveiros de meu rosto, né? Uma mordaça de árvores mudas. Enfim, um grande poeta, vale a pena ser lido para quem quer conhecer mais poesia, para quem já escreve poesia, quer ter um alento, uma inspiração. Eu recomendo muito Dylan Thomas. E esse foi o programa de hoje, o segundo programa do Literatura e Experiência. Espero que tenham gostado, se é que tem algum espectador. Tomara que tenha. Até mais.